Pronto, Cris, começou a gravar. Aí tem aqui na janela direita, tem assim um negocinho branco gravação. Eu fecho esse negócio? Pode, só clica no X, não precisa. Pronto. Então, gente, bom dia a todos, né, que estão acompanhando esse sábado letivo do CETEP PNI de Jaguarari. Né, meu nome é Crislaine, sou da área de Humanas, juntamente com Rafael, Zé Neto, a Iris, Muriel, a Fátima também, né? E todos nós vamos estar agora acompanhando essa live de hoje com grande satisfação, né? E está trazendo um tema bastante relevante, que é o tema da reforma agrária no Brasil. Né? Uma vez que a questão agrária é um importante elemento no debate brasileiro por ser um país altamente concentrador de terra. E esse tema refere-se justamente, né, à distribuição de terras em função social, que já é um direito constitucional e uma das principais formas de se diminuir a forte concentração de terras brasileiras. Então, e para tratar desse tema, considerando a realidade do nosso território, teremos a participação de duas pessoas muito importantes, né, que é Cosme da Silva Araújo, que ele é coordenador de regularização fundiária da Central das Associações de Comunidades Tradicionais de Fundo e Fecho de Passo da região do Senhor do Bonfim, e Marenice de Jesus Oliveira, que é assentada da Reforma Agrária no assentamento Nova Canaã de Pidobaçu, licenciada em Educação do Campo, com habilitação em Linguagem e Códigos da UNEB, cursando Neuropsicopedagogia Clínica e Institucional, componente da coordenação do Movimento de Trabalhadores Acampados, Assentados e Quilombolas do Estado da Bahia. Então, bem-vindo. E agora é com você, Cosme. Bom dia a todos e a todas presentes nessa atividade. Com imenso prazer. Eu sou Cosme da Silva Araújo, sou de uma comunidade tradicional de Fundo e Pasto, do município de Andorinha. Estou na coordenação de regularização fundiária da Central das Comunidades Tradicionais de Fundo e Fecho de Pasto, aqui da Regional Bonfim, e sou formado em Direito pela UNEB. Não sou advogado, sou bacharel. Eu queria perguntar a vocês se vocês estão me ouvindo bem. Estamos sim. Alô? Ah, tá. Obrigado. Inicialmente, em nome dos movimentos sociais pela terra, saudamos a professora Crislane, em nome de todo o corpo docente, e Luiz, assessor técnico, que está nos auxiliando. E também queria saudar todos os discentes, que são importantíssimos nesse momento de tantas mudanças em nosso país. Então, para todos, nós saudamos aqui, em nome do movimento, especialmente o movimento das comunidades tradicionais, de Fundo de Pasto, saudamos a todos. Então, recebendo esse convite, a gente fica muito feliz
em discutir um assunto de grande relevância nesse momento de transformação e talvez um dos temas mais importantes, não dizendo que os demais não sejam importantes, mas a questão agrária no Brasil e no mundo sempre foi questões de lutas, desafios e de muitos embates, inclusive de muitas percas de vida da luta pela terra. Penso eu que esse espaço é de grande utilidade para a gente potencializar a questão da terra e dos territórios no que tange a manutenção da vida. Porque sem terra não há possibilidade de existência de vida no planeta. Então, dito isto, a gente vai um pouco aqui beber um pouco na fonte de João Pedro Stelli, uma das grandes lideranças do movimento MST, e eu digo, podemos dizer mais, uma das grandes lideranças da via campesina na América, né? Então, João Pedro Stelli tem um histórico de luta no movimento MST, e a gente bebe um pouco na fonte dele, onde ele afirma que a questão agrária é um dos mais importantes temas e problemas ao longo da história da sociedade. Aí ele vai e diz também que a luta pelo acesso à terra remonta a tempos bíblicos, mas, sobretudo, a transição do modo de produção feudal para o capitalismo. Então, a expressão reforma agrária, apesar de diversas interpretações e tipologias, nada mais é do que a democratização do acesso à terra. Então, em palavras curtas, né? Então, para que possamos ficar muito claro, quando se tratamos da questão da reforma agrária, é exatamente isso, é democratizar o acesso à terra. Então, quando se fala de terra, se fala de pessoas e de controle dos recursos naturais, de desenvolvimento econômico, social e cultural. Então, nós não podemos trabalhar a questão terra não vinculando esses aspectos, que é a questão econômica, a questão cultural e a questão social. Então, são três elementos que dão... são três elementos que não podemos
de maneira nenhuma, desassociar da questão da terra. Então, partindo um pouco aqui, a nível também do mundo, a concentração da terra, ela vem dentro da questão da igreja, né? São três elementos basilares que concentram a terra na história, né? A igreja, o Estado e, no mundo mais moderno, as empresas, né? As grandes empresas. Então, essa questão sempre gerou muitos conflitos, como já dito, antes, e, e muitas mortes e muito sangue derramado ao longo da história, né? Então, aqui eu vou trazer um estudo que foi feito em 2016, que diz, esse estudo foi feito e traduzido em um relatório pela Oxfam Brasil, é uma organização que tem como principal objetivo estudar a desigualdade social no mundo, em especial no Brasil. Esse relatório, ele mostra a concentração de terra no Brasil, né? Ele dizem, ele traz aqui o relatório, como já dito, com base em dados do Censo Agropecuário, que é uma questão também que a gente precisa debater, porque é uma questão de pesquisa e questão de demonstrar, porque a questão da regularização fundiária, a questão agrária no Brasil, ela fica muito na parte oculta, ela não é muito debatida, ela não é muito trazida pela mídia, então ela fica um pouco escondida, né? Então, essa falta de informação, e é por isso que a gente diz que esse momento é super importante, porque dentro do campo da universidade, das instituições de ensino, a questão de acesso à terra ela é muito pouco discutida ou quase nada discutida. Só para vocês terem uma noção, no curso de Direito tradicional ou convencional, ele não tem a disciplina, não tem dentro de sua grade uma disciplina do direito ou seja, da questão da regularização fundiária, então, do direito à terra. Então, os alunos de direito, muitas das vezes, e é por isso que nós temos uma questão muito emblemática quando parte para o campo do judiciário, porque esse conhecimento, essas disciplinas não são estudadas na universidade. Então, o direito
agrário, na grade do campo de direito, ele não é debatido. Então, esse curso que nós estudamos, que é pelo Pronera, que é realmente voltado à questão da luta pela terra, foi um curso especialmente nesse sentido, foi que a gente desbruçou bastante em relação à questão do direito, da questão da terra. Então, é por isso que a gente reafirma mais uma vez que é super importante que as instituições estejam para esse debate. É por isso que a gente reafirma mais uma vez a importância e a grande satisfação que a gente tem um pouco de dialogar com vocês sobre essa questão. Então, voltando ao assunto, com base nos dados do Censo Agropecuário em 2016, já que não existe registro, né, segundo os dados, não existe registro novos, né? O censo é de 2016, mostra o desequilíbrio da sociedade brasileira no meio rural. Então, eu vou trazer uns números aqui que é muito interessante. Ele diz que apenas 0,91% do total de estabelecimento rural brasileiro não chega nem 1% dos estabelecimentos rurais concentra entre 45% da totalidade do território brasileiro na questão da concentração de terra. Aí ele traz o outro lado, que, por outro lado, o estabelecimento com área inferior a 10 hectares, que é considerado minifúndio, 10 hectares representa 47% da totalidade dos estabelecimentos. Ou seja, nós temos poucos estabelecimentos com muita terra, que está nas mãos daqueles que a gente citava antes, das empresas ou do próprio Estado, ou ainda, quem sabe, da igreja. Então, quando a gente discute a questão da terra, é muito relevante por esse aspecto. Porque, vejam só, 47% está concentrado em menos de 1% das propriedades, ou seja, as grandes propriedades, que é o que a gente vê, né, no dia a dia, e os minifúndios, que são esses que a gente, e vocês, talvez, vocês têm muitos parentes, e até mesmo vocês são possuidor de título de terra com 1 hectare, 2 ou 3 hectares. Isso tem um aspecto super interessante para a política no Brasil. Por quê? No campo da política, eles vão dizer que estão, de fato, cumprindo com aquilo que a Constituição brasileira de 1988, em seu artigo 5º, vem garantir
o direito à propriedade, ou seja, o direito à terra. Só que, ao mesmo tempo, eles têm uma contradição nesse aspecto. Por quê? Minifúndio também é uma questão que deve ser discutida, porque a questão tanto do latifúndio quanto do minifúndio é uma questão inconstitucional. Imaginamos que na região nossa, que é semiárida, semiárido brasileiro, uma família com 2 ou 3 hectares de terra, ou talvez 1 hectare de terra, se ela vai produzir suficiente para sustentar uma família. Se nós discutimos isso em relação à região sul da Bahia, ou região sul do Brasil, regiões onde as terras são mais férteis, onde a questão das chuvas são mais constantes e que a atividade desenvolvida talvez a agricultura, podemos discutir um outro aspecto, que aí possa dizer que 3 ou 4 hectares possa garantir o sustento de uma família. Mas na região semiárida, que nós consideramos um módulo de terra aqui com mais de 60, são 63 hectares, se me perdoa a professora Maria Nise pode me corrigir, mas na fala dela. Então, vejamos só, um módulo de terra são mais de 63 hectares aqui na região semiárida. São poucas as famílias que, por lei, está nos parâmetros da lei, né? Com mais de um módulo, que tenha um módulo de terra na sua propriedade. A maior, 99% são aqueles que a gente já tinha discutido. Pessoas com título doado pelo próprio Estado, com hectare ou 2 hectares. Meramente para os dados do governo, isso é interessante. Mas, do ponto de vista socioeconômico, não é sustentável, porque uma família não se sustenta. Então, quando a gente também... Aí a questão da política, da questão do acesso e da política agrária está na Constituição brasileira, é um direito garantido, e aí a gente pode dizer isso com muita segurança, porque se nós entendemos o artigo 5º da Constituição, no inciso 22 e 23, que ele vai mencionar a garantia da propriedade, mas, ao mesmo tempo, ele vai dizer que essa propriedade tem que ter uma função social. E aí é onde nasce o grande debate e o grande enfrentamento
do movimento social e no processo da retomada. E aí a gente... Por que que nós falamos de retomada? Porque nós, dos movimentos sociais, do MST, entre outros movimentos que lutam pelo acesso à terra, estão lutando pela retomada dos seus territórios que foram perdidos por a sua família em um determinado momento da história. Já nós, dos movimentos sociais ligados às comunidades tradicionais de fundo, de pasto e os demais segmentos das comunidades tradicionais, seja elas quilombolas, os indígenas, entre outros povos, estamos na luta pela resistência e a permanência em seu território. Ou seja, nós ainda continuamos na terra, mas estamos brigando para a gente continuar nesse território. Então, com base em nada mais do que na Constituição, que garante esse direito, tanto da gente manter a nossa propriedade e os demais movimentos sociais na luta também para ter o acesso à propriedade, que é de direito, garantido na Constituição. E aí a gente vai um pouco mais na frente, além do artigo 5º, aí a gente tem um capítulo na Constituição que trata somente da questão da política agrária. Então, é interessante se a gente for do artigo, no capítulo 3º, no título 3º da Constituição, ele vai tratar meramente da questão da política agrária, com base nos princípios da função social da propriedade. Então, com base nos princípios da função social da propriedade, também é que nós, dos movimentos sociais, exigimos e lutamos para que o Estado brasileiro faça cumprir. Porque aquilo que nós mencionamos, de acordo com os dados, essas grandes propriedades, elas não cumprem a função social da propriedade. E aí a mídia e os instrumentos de controle da sociedade brasileira, eles passam uma imagem que os movimentos sociais que lutam, em especial, eles tratam todos os movimentos como se fosse o MST, e não é. Cada um tem sua dimensão, cada um tem sua diversidade, mas eles tratam como se os movimentos que lutam pelo acesso à terra ou na resistência pela terra são criminalizados pelo poder pelos esses poderes de controle. E aí quem é de nós que já não ouvimos em uma determinada reportagem falando sobre essa questão de que os movimentos
Isso é tanto que, nos últimos tempos, o que nós chamamos no Estado brasileiro, a política é uma coisa sincera, e a bancada ruralista trabalhou no aspecto de criminalizar os movimentos sociais. Por quê? Nesse debate da emenda à Constituição, ou de um novo marco, eles foram diretamente naquilo, criminalizar os movimentos sociais, garantir aquele proprietário de uma determinada propriedade que aquela propriedade é um direito sagrado dele, independente dela estar cumprindo ou não a função social. Por que eu digo isso? Porque no código, e aí a gente, no código que hoje ainda se discute muito, que foi liberado por esse governo, na questão das armas, ele garante que o proprietário da fazenda ele tenha na sua propriedade um número de armas relevante, ou seja, um arsenal de armas. E eles diziam isso muito claramente, que essas armas seriam para a proteção da propriedade. Então, independente dela estar cumprindo ou não a função social da propriedade, o senhor possuidor da propriedade, ele está hoje, dentro do Código Penal, assegurado, porque ele pode, dentro de sua propriedade, fazer a defesa dele, com seu arsenal de arma que ele tem. Então, assim, para que nós possamos entender um pouco dessa questão, o quanto isso é muito interessante para que possamos discutir, porque nada dentro do campo da política é discutido a não ser para garantia e sustentação do sistema capitalista, que é perverso. E aí ele usa o sistema capitalista todo o instrumento de repressão do Estado. E um dos instrumentos de repressão do Estado é os próprios governantes, aqueles que a gente coloca para nos representar. E aí, de uma forma, com base, eles que são criadores da lei, né, a gente emana para eles os direitos, né, de criar as leis, e eles criam a lei para garantir nada mais, nada menos do que a fortalecer cada vez mais o sistema capitalista. E é sustentado pelo agro do negócio. E aí, se a gente parte aqui para o campo do conflito, em relação a essa questão, que é a não democratização de acesso à terra, aí nós vamos para uns números que é cada dia crescente, que é a questão do conflito no campo. Então, nos últimos tempos, um levantamento feito pela CPT, que estuda muito, e aí todo ano é lançado o conflito no campo,
no campo brasileiro, e aí eles dizem aqui, em um estudo que eles fizeram sobre as comunidades tradicionais de fundo e pasto, mas ele abre um parênteses para trazer essa questão do conflito a nível do Brasil. Aí ele vai dizer aqui, segundo a Comissão Pastoral da Terra, entre 85 e 2017, foram registrados 3.255 conflitos no campo, no estado da Bahia. Isso não é a nível de Brasil, não. Então, de 85 a 2017, só na Bahia foram registrados 1.255 ocorrências de conflito. Então, ele diz aqui que sendo aproximadamente a metade, 47%, ou seja, 1.529 foram conflitos por terra e território. Ou seja, não só na questão de acesso à terra, mas toda a questão do território. O território ele vai para além do acesso à terra. Então, eu acredito um pouco que eu abro aqui e repasso um pouco para vocês fazer um pouco Cosme? O microfone dele está fechado, né? Isso, tá fechado, Cosme, o de microfone. vocês ou moram em uma comunidade tradicional de fundo de pasto, ou tem algum vínculo. A internet está oscilando bastante, acho que a conexão está ruim. Personagem de fundo de pasto. O município de Jaguarari é, aqui da região centro-norte, é um dos municípios com um número de comunidades tradicionais muito significante.
A conexão de Cosme caiu, né, gente? Marenise, você pode iniciar sua fala? Podemos tentar, né? Ver de repente, estou quase na mesma situação. Vamos torcer para a gente conseguir dialogar. Certo, seja bem-vindo. Bom dia, gente, toda a gente. Saudar e parabenizar, né, o coletivo da área de humanas por essa atividade e dizer a vocês, estudantes, que para nós, dos movimentos sociais, né, ter essa oportunidade de dialogar com vocês sobre essa temática que para nós é decisiva, é muito importante. Então, né, como Cosme trouxe até agora, né, dados, né, fundamentações teóricas, a fundamentação legal, né, da reforma agrária, que é muito importante. Eu me proponho, né, a trazer um pouco das vivências, né, de fatos, a partir do meu lugar de fala, como assentada da reforma agrária, e com base em algumas experiências do movimento de trabalhadores assentados, acampados e quilombolas do estado da Bahia, do qual eu faço parte. Mas iniciar, né, registrando que o contexto da pandemia nos coloca nesta modalidade, né, de ensino e de diálogo, e dizer, né, que não podemos em nenhum momento iniciar, né, nesta modalidade, que é uma consequência da pandemia, né, de fazer a nossa reverência às mais de 600 mil vidas ceifadas por essa pandemia e pelo crime, né, do genocídio de um governo que tem a morte da nação brasileira como meta. Então, inicio com esse repúdio, né, e dizer que a reforma agrária não pode, né, em nenhum momento, falar de reforma agrária sem repudiar esse contexto, esse governo, porque a reforma agrária, para nós, tem a vida em primeiro lugar. E então, né, assim sendo, né, queria iniciar, né, deste lugar aqui, do assentamento Nova Canaã, em Pindobaçu, aqui no estado da Bahia. Somos um assentamento com 81 famílias assentadas, que hoje já são mais de 100 famílias, né? Temos 15 anos de assentamento, e aí, desses 15 anos, né, claro, essas 81 famílias foram sendo ampliadas, né, de filhos e filhas, né, que foram se estabilizando. Então, hoje somos mais de 100 famílias neste assentamento. Então, quero falar da reforma agrária que eu vivo, que eu, né, faço parte desse processo, né, e também, ao mesmo tempo, trazer a reforma agrária a partir, né, do assentamento que tem 15 anos, que é a Nova Canaã, que é um assentamento onde nós temos hoje uma estabilidade econômica, né, a estabilidade do acesso à terra, e trazer o acampamento Sol Nascente em Senhor do Bonfim, que também tem 15 anos, né, de luta, mas que é um acampamento que não tem ainda a estabilidade, que neste momento está ameaçado, né, de perder a sua terra, né, porque ainda, né, o Estado não regularizou estas famílias.
Então, eu queria trazer esses dois contextos para que vocês possam entender tudo isso que Cosme trouxe a partir dessas vivências, né? Dessas realidades que estão próximas de vocês, que, se vocês quiserem, podem visitar e ver a reforma agrária que os trabalhadores fazem, né? E sair, talvez, desses conceitos que a mídia, né, insere, imprime em nós, né, de criminalizar a reforma agrária, né, de criminalizar a luta pela terra, que Cosme trouxe muito bem. Tomara que ele consiga voltar, né, gente? Então, Cosme trouxe, né, e aí, para iniciar, eu queria trazer esses elementos, né, que ficou, não sei se ele iria voltar para esclarecer, né, como as modalidades de reforma agrária. Então, a reforma agrária, né, ela tem o princípio, né, de dar vida em plenitude, né, às famílias e a produção de alimento. Mas antes eu queria trazer para a gente, né, uma música, poesia de Zé Pinto, né? Coloquei aqui no chat, não sei se vocês vão conseguir acompanhar, mas a gente canta, né? A gente diz que esse é o nosso hino nacional brasileiro. Então, nos nossos eventos, em vez desse hino nacional vazio, para nós da reforma agrária, este é o nosso hino. Então, como a gente não canta, a gente lê, né? Este é o nosso país, essa é a nossa bandeira. É por amor essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. Queremos mais felicidade no céu desse olhar cor de anil, no verde esperança sem fogo, bandeira que o povo assumiu. Amarelos são os campos floridos, as faces agora rosadas, se o branco da paz anuncia, vitória das mãos calejadas. Este é o nosso país, esta é a nossa bandeira. É por amor esta pátria Brasil que a gente segue em fileira. Queremos que abrace esta terra, por ela quem sente paixão, quem põe com carinho a semente para alimentar a nação. A ordem é ninguém passar fome. Progresso é o povo feliz. A reforma agrária é a volta do agricultor à raiz. Este é o nosso país, esta é a nossa bandeira. É por amor esta pátria Brasil que a gente segue em fileira. E então dizer que para nós, né, Zé Pinto fez esta síntese, um momento que está descarregando aqui. Eita. Trabalhei ontem até tarde e não lembrei de recarregar a máquina. Então, né, esta síntese da reforma agrária que nos acompanha, que a gente canta todos os dias, né, nas nossas atividades, nos nossos momentos de lutas. Por isso, queria convidar vocês para entrar nessa fileira, nessa marcha, que, para mim, né, nós estamos em marcha permanente. E aí, nesse contexto da pandemia, falar de reforma agrária é trazer, né, todos os resultados e os impactos que a reforma agrária tem feito no Brasil neste momento, através do plano, né, emergencial da reforma agrária popular, que o MST, né, construiu e tem pautado, né, e vivido. E aí
né, uma das as questões que permeia esse plano nacional da reforma agrária popular, ele se delineia em 4 eixos: terra e trabalho, produção de alimentos saudáveis, proteger a natureza, a água e a biodiversidade e condições de vida digna no campo para todo o povo. E esse plano ele vem se cumprindo através, né, da distribuição de comida de verdade feita pela reforma agrária, né, o MST e todos os movimentos de luta pela terra. Nós escolhemos viver, né, nesse contexto onde milhões de brasileiros passam, né, a integrar o mapa da fome. A gente vem combatendo a reforma agrária, é quem hoje no Brasil está fornecendo comida de verdade. O MST foi premiado, né, recebeu o Prêmio Internacional, né, pela ação pela diferença que tem feito nesse contexto da pandemia, na distribuição de alimentos, né, de comida de verdade. Então, ganhou o Prêmio Internacional, né, que é um memorial promovido pela Organização Internacional do Trabalho, por sua atualização e da justiça social no Brasil. Então, para dizer que, né, a reforma agrária tem como princípio a produção de alimento, né, a agroecologia, a defesa da vida, da terra, da natureza, de todas as vidas. E aí, para nós, né, a comida de verdade, né, comida, alimento saudável, é o que a gente assegura na mesa dessa nação brasileira, que o agronegócio não garante. Então, a gente não aceita quando diz, né, que a agricultura familiar, que a reforma agrária não, né, tem retorno, não dá retorno para o Brasil. Então, né, aí a reforma agrária que eu estou, né, o assentamento Nova Canaã, por exemplo, ele é fruto de uma desapropriação. Não sei se vocês, né, têm clareza, vamos tentar esclarecer os termos: demarcação, desapropriação, regularização fundiária, né, e uso capião. Essas são as formas que a reforma agrária acontece, né? O assentamento Nova Canaã, a reforma agrária aconteceu através da desapropriação de um grande latifúndio de 2.600 hectares, né, que estava improdutiva. Então, essa terra foi desapropriada e emitida na posse essas 81 famílias, e aqui, né, aí o INCRA, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o órgão responsável pela reforma agrária, né, pelas questões agrárias, e o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que foi extinto por esse desgoverno, e o INCRA, que está desaparelhado, né? Portanto, a reforma agrária, neste desgoverno, está fora da pauta, né? Está desconsiderada. Que bom que Cosme está voltando. Né? E aí a demarcação, que são os territórios indígenas, né? A gente grita demarcação já, né? Que são os territórios indígenas que os grileiros, né? Os grandes latifúndios vão, né? Entrando e roubando as terras indígenas, né, e tomando posse e gerando conflito, assim como, né, Cosme trouxe as áreas quilombolas de fundo de pasto, ribeirinhas e de outras, né, formas de organização dos povos do campo. E o uso capião, né, que eu quero chegar ao acampamento Sol Nascente, que tem 15 anos, né, 12 famílias morando, produzindo nesta terra, que é uma terra
fruto de uma hipoteca, né, de alguém que devia ao Banco do Nordeste. O Banco do Nordeste hipotecou esta terra, então é do Banco do Nordeste, e continuou improdutiva, e as famílias ocuparam. O movimento fez esse processo de diálogo com a gerência do Banco do Nordeste, e que nunca, né, durante esses 15 anos, reagiu nem foi contra a ocupação das famílias. Só que o Banco do Nordeste, cada ano, coloca essa área para um leilão, né, se alguém tiver interesse de comprar. Só que no documento, o Banco do Nordeste coloca: esta área está ocupada e está, né, vistoriada para fins de reforma agrária. Então, ninguém leiloa, né? Quem não quer briga com os trabalhadores e respeita a luta, nunca leiloou. Só que em janeiro deste ano, né, um mal intencionado, certamente, né, mal intencionado e muito mal intencionado, leiloou, né, esta terra. Só que há 15 anos, as famílias hoje já têm direito à posse dessa terra por uso capião, né? Que o uso capião, ele, né, aí Cosme pode esclarecer melhor. A família, a pessoa que está, né, morando, cuidando de posse, a partir de 5 anos já tem direito. Então, essas famílias já têm 15 anos. E é essas famílias que estão sob ameaça de reintegração de posse. Então, de janeiro para cá, o Movimento SETA, junto com essas famílias, está na resistência para que seja garantida a regularização dessas famílias nessa terra, porque é uma pequena propriedade que não contempla os critérios de desapropriação pelo INCRA. Então, é um critério, né, que é usado para uso capião da terra. Então, para que vocês possam entender os processos pelos quais a gente passa para ter acesso à terra, para entender que não é um roubo de terra, que a gente não rouba, não invade. A gente faz os processos legais para que a reforma agrária aconteça, e que são caminhos alternativos, né, que a Constituição brasileira, como o Cosme bem trouxe, nos protege e nos assegura. E como o Cosme disse, que poucas famílias brasileiras têm o direito, têm acesso ao direito à terra suficiente para bem viver no campo. Quem escolhe viver da terra tem direito, né, à quantidade, ao módulo fiscal da sua região, para que ela possa viver bem. Então, acesso à terra é um direito nosso e um dever do Estado brasileiro. E esses movimentos sociais de luta pela terra, que é o protagonista, o MST é sim o nosso mestre. Todos os outros movimentos, grupos, aprenderam com o MST, né? Então, assim, aprendemos com os povos indígenas, aprendemos com as comunidades tradicionais, como o Cosme disse. Nós da reforma agrária, a gente chega para desapropriar. O assentamento Nova Canaã é composto de pessoas de vários municípios, né, de várias regiões. E a comunidade tradicional são pessoas, né, e assim como os indígenas, que nasceram, se criaram, tem pessoas de mais de 100 anos que nasceu, né, e vive ali. Então, é regularizar essa propriedade, esse território, para que essas pessoas, né, para que os grileiros, os fazendeiros que chegam, né, grilando, né, grilar é roubar, chega mesmo e cerca aquela área que é dessa comunidade. E aí, quando a comunidade reage, aí vem o conflito e muitas mortes, né, porque a comunidade precisa resistir para defender o seu território. Então, queria dizer da importância de vocês compreenderem e divulgar e ampliar o conceito de reforma agrária, que muitas vezes não chega na escola, na faculdade, como o Cosme disse, e a gente fica, enquanto movimento, sozinhos
passando, né, pelos baderneiros, invasores, preguiçosos, né? A gente tem o assentamento Serra Verde, ali na cidade de Senhor do Bonfim. Digo na cidade, porque a propriedade, né, o território do assentamento se limita com os bairros Bonfim 3, né, Alto da Maravilha, e aí está um grande desafio, porque a população urbana acha que pode entrar e lotear, e cada um chegar e fazer sua casa ali dentro do assentamento, porque, né, são 18 famílias, e esse assentamento ele não pode ser todo desmatado, feito pasto, para provar para Senhor do Bonfim, para a cidade, que é um grupo que está ali. O conceito de produção de terra produtiva, para a maioria, é ver pasto e gado. E para a reforma agrária não é isso. O nosso conceito de terra produtiva é produzir alimento para as famílias que estão aqui, que escolheram viver da terra, e o excedente a gente leva para o comércio local, né, se tivesse subsídio, crédito, assistência técnica que nos falta, a gente produziria em grande escala também água, né, que é o difícil da nossa região, é água para a produção. É o abastecimento de água que assegure que a gente possa produzir com segurança hídrica, né? O que nós não temos, né, aqui no semiárido ainda. Então, né, são experiências que eu convido vocês a conhecer, né, que estão próximas, de prova que a reforma agrária é, sim, viável, e que, para nós do campo, a reforma agrária, para nós, é a sociedade alternativa que a gente sonha, que a gente acredita e que a gente defende. Então, né, dizer que o acampamento Sol Nascente nós estamos nessa resistência, né? A juíza de Senhor do Bonfim, que, né, ficou agora tirando as férias, né, da anterior, que deu a liminar, né, favorável a esse proprietário que leiloou, né, dizendo que os trabalhadores tinham que desocupar assim, sem nada, que sair e deixar toda a sua vida de 15 anos, né, nesta terra para esse. Então, a gente recorreu, né, e tiramos, né, com marca de Senhor do Bonfim o processo, e estamos em Salvador, né, o desembargador, antes de ontem, deu um parecer favorável aos trabalhadores, proibiu a reintegração de posse, que ela tinha mobilizado o batalhão, né, para fazer na força policial, né, dentro desta semana seria, né, essa tirania que a justiça, em vez de estar ao lado dos trabalhadores, né, das famílias, ficou do lado de um que não é nem proprietário ainda, ele só leiloou, mas não pagou nenhuma parcela, o banco não passou nenhum documento para ele, ele não é o proprietário, né, desta propriedade do Sol Nascente. Ali próximo do Quissé, se tiver alguém de vocês que conhece esta região. Então, a gente está nesta luta, né? Então, perdeu, graças à luta e às parcerias, né? Todas as forças, o bispo da diocese, as rádios da região, toda a movimentação que a gente fez a favor dos trabalhadores, né? Esse desembargador entendeu isso, e nós estamos aguardando, então, agora o julgamento de um coletivo de 3 desembargadores que vai analisar o processo, mas isso ainda nos deixa muito apreensivos. As famílias estão apreensivas porque esse foi o entendimento de um desembargador, e a gente está aguardando o entendimento de mais 3, que podem ser favoráveis ou não às famílias. Mas para dizer que essas famílias elas estão asseguradas pela lei, né, através do uso capião, elas têm direito à posse dessa terra. Então, porque elas já lutaram esses 15 anos, e lá elas moram, e lá elas produzem, e de lá elas tiram o sustento e comercializam na feira do Quissé.
Então, eu, né, não sei se me fiz entender, mas minha intenção era trazer esse olhar da reforma agrária que acontece aqui para vocês, né, para vocês comparar, né, toda a fundamentação teórica e legal que Cosme trouxe. E aí dizer, né, que para mim é um grande orgulho ser assentada da reforma agrária. Eu sou filha de uma família de 17 irmãos e 13 de nós somos assentados da reforma agrária e vivemos no campo com dignidade. Minha formação de nível superior, né, toda a meu poder aquisitivo econômico, minha casa digna, né? Tudo que eu vivo é fruto da reforma agrária. E a minha família tem dignidade depois que a gente conheceu e optou pela reforma agrária. Então, é para nós um tesouro, é para nós a sociedade alternativa que Raul Seixas cantou. Então, viva a sociedade alternativa, viva a reforma agrária popular, fora Bolsonaro, esse genocida corrupto, que o Brasil possa voltar a respirar e que nós possamos voltar a ter garantido, a ter de volta na pauta dos governos a reforma agrária no Brasil. Marenise, muito obrigada por sua fala. Obrigada. Aí eu gostaria de saber, alguém tem algum comentário, algum questionamento a fazer? Sempre costumo deixar uma fonte de pesquisa, né, que é mais sistematizada e sugiro que vocês, né, assinem o Brasil de Fato, sigam nas redes sociais, né, o Brasil de Fato, que é um jornal nosso, um jornal que escreve as nossas lutas. Se vocês querem uma fonte, né, que vocês possam se informar sobre as lutas no Brasil, né, e sobre a reforma agrária, vocês sigam as redes sociais do MST, o Instagram, Facebook, Twitter, é só colocar, né, MST, vai aparecer, e vocês terão, né, muitas informações. Por isso eu preferi trazer as experiências, porque como somos estudantes, pesquisadoras e pesquisadores, né, hoje está o nosso acesso, né, muitas informações e os dados também. Cosme, bem-vindo. Cosme, quer fazer suas considerações finais? Sim, mas aqui, mais uma vez, agradecer, né, pelo convite, com uma imensa satisfação que a gente se coloca muito à vontade, em nome do movimento, dos movimentos sociais, para estar discutindo essas questões, como a colega e professora Marianice disse. Então, eu acho que o caminho é esse. Eu acho que precisamos discutir mais essas questões, não olhar só pelo lado, por onde a mídia ou por outros instrumentos de controle repassam as informações, e que nós, das comunidades tradicionais também, agradece muito os outros movimentos que estão na luta pela terra, na luta pela resistência pela terra, e que possamos juntos utilizar também esse instrumento de conhecimento, que é os institutos de formação, seja eles estaduais, federais, as universidades, as escolas, entre outros instrumentos de formação, para que possamos construir uma sociedade, porque nós só tenhamos mudanças e mudanças significativas na sociedade se a gente, de fato, entender que a educação é o caminho. Então,
A educação, entendemos que é tanto que os movimentos sociais também, dentro de sua pauta de reivindicação, a educação é a pauta também, é uma das pautas que a gente discute. A gente não discute só a questão da terra, a gente discute a questão da educação, a questão da saúde, a questão do bem-estar das pessoas, das famílias. E o bem-estar está inserido também na parte da formação das pessoas. Então, nossos agradecimentos à professora Adriana, à professora Cristiane, e entre outros professores, e se colocamos muito à disposição. Estou preocupado porque a galera não fez nenhum questionamento, ou a gente é, é, não conseguiu repassar, porque é bom quando há as questões que a gente começa a dialogar. E nós costumamos, a professora Alice sabe muito bem disso, que nós chamamos isso de uma rodada de conversa. E uma rodada de conversa ela é nesse sentido, de participação, de debate. Às vezes a gente não vai muito nem pela parte teórica, nem conceitual, vai mais uma questão de experiência mesmo. Mas estamos à disposição para outros momentos e qualquer dúvida está em nossos contatos. E quem quiser fonte de pesquisa também, a gente deixa. Eu acho que além, professora, do Brasil de Fato, a gente tem uma editora que tem trabalhado muito essa questão de livros, bom mesmo, que é a Expressão Popular, eles traz muito a questão do debate da terra, entre outros pensamentos voltados para a questão da organização em sociedade. A Expressão Popular é uma editora que tem trabalhado muito com essas questões, muitos conteúdos, muitos livros, bom mesmo. E outras fontes de pesquisa também é que as pessoas que queiram saber um pouco sobre o movimento, as comunidades tradicionais de fundo de pasto, pode acessar pela internet o, o Geografar, que é um campo de pesquisa muito largo, coordenado, um grupo de estudo que tem na UFBA, coordenado pela professora Guiomar. Ela também traz muitos elementos significantes no sentido da concentração de terra no Brasil e na Bahia, traz um pouco da questão das comunidades tradicionais na Bahia e no Brasil, seja ela quilombola, de fundo de pasto. Então, tem muitas fontes de pesquisa. E como estudante, eu acho que o papel do estudante é se aprofundar no campo da pesquisa, porque é aí onde está o conhecimento, é aí onde está as experiências. Então, desde já, a gente deixa nossos agradecimentos e à disposição. Marenise, quer fazer mais alguma colocação? É isso, é agradecer mesmo, né? E parabenizar e dizer para essa gente em evolução que estudem, que é importante, que valorize a oportunidade. Né? E aí o coletivo, né, de professores e professoras, né, parabenizar por pautar nessas temáticas que são caras, né, e que poucos espaços valoriza. E dizer que a gente está à disposição, né, e aí qualquer outro momento que a gente possa estar dialogando em outros espaços, quem sabe. Muito obrigada. Então, eu que agradeço, né, bastante a participação de Cosme e Marenise por ter nos proporcionado esse momento tão importante de tanto aprendizado. Agradeço também a participação dos estudantes, da gestão, coordenação, da Luana, né, nos auxiliando na parte técnica, e aos colegas professores. Então, abraços e fiquem com Deus. Vai ter mais live ainda ou pode desligar já? Pode desligar, Wallace. Valeu! Parabéns, Crislane. Muito bem conduzido.